Olá, querido. Neste estudo veremos o que Jesus ensinou acerca do novo nascimento e do consequente crescimento na vida cristã. Sabe que o novo nascimento não é nada menos do que a conversão. É o início da experiência cristã. Agora, tem muita gente que confunde conversão com convicção. São duas palavras parecidas, tem pelo menos no som, mas elas têm significados completamente diferentes. A conversão tem que ver com a simples mudança de conceitos, enquanto que a conversão envolve a transformação da vida. E te digo uma coisa, é possível que uma pessoa mude sua forma de pensar e, por outro lado, continue com a mesma natureza. Quando isso acontece, a vida cristã se transforma numa angustiosa luta por querer fazer as coisas boas sem conseguir. Esse era o drama de Nicodemos. Nicodemos da Bíblia era um homem bom desde o ponto de vista moral. Exercia um cargo de liderança na igreja. E como todo líder, sem dúvida nenhuma, se esforçava para cumprir tudo que a igreja esperava dele. Mas quando estava sozinho, aí sua realidade era completamente diferente. Se sentia vazio e não entendia por quê. Porque uma pessoa que não consegue viver o que acredita, sente um vazio enorme dentro do coração. Agora, a Bíblia diz que uma noite Nicodemos buscou Jesus. Bendito o dia em que você decide procurar Jesus. É o começo de uma nova experiência. Porque Jesus é a fronteira entre o desespero e a esperança. Jesus é a diferença entre as trevas e a luz. Bom, aquela noite aconteceu o seguinte diálogo entre Cristo e Nicodemos. Está registrado aqui no capítulo 3 de São João, versos 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Meu amado, Nicodemos não entendeu as palavras de Jesus, ou aparentemente não entendeu. Mas Jesus não estava falando de um nascimento físico do ventre da mãe. Ele estava falando de uma obra espiritual que se realiza através do Espírito Santo na vida do ser humano. O mestre se referia à conversão. Só que aquilo era muito duro para o rabi judeu, Nicodemos. Como alguém poderia imaginar que ele, Nicodemos, precisava ser convertido? Mas a realidade era essa. Por mais triste e dolorosa que parecesse, a realidade era essa. Nicodemos, como todos nós, tinha nascido com a natureza pecaminosa e com essa natureza seria impossível obedecer a Deus. Era necessário passar pela experiência da conversão. O profeta Jeremias disse várias vezes, de maneira categórica, que o ser humano não pode mudar sozinho de natureza. Veja, por exemplo, o que Jeremias disse aqui em Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Meu amigo querido, há muita gente vivendo o drama de conhecer os caminhos de Deus e não andar neles. Pessoas que se esforçam, lutam, se propõem, decidem, mas parece que a vida está só cheia de boas intenções que não se cumprem nunca. A razão por essa experiência de derrota permanente e a falta de compreensão do tema da conversão. A conversão não tem que ver somente com a troca de conceitos.
Não é um assunto de, antes eu acreditava que era o domingo e agora acho que é o sábado. Também não. E outra coisa, não é apenas o fato de ter sido batizado. A conversão é um milagre divino que se opera na vida de todo aquele que aceita, clama esse milagre e aceita o milagre divino em sua vida. Quando o pecador vai a Jesus carregando a sua natureza pecaminosa e lhe diz, Senhor, não posso mais, por favor, tem misericórdia de mim. Então a mão de Deus se estende e toca a vida do homem arrependido. Então se cumpre a promessa feita através do profeta Ezequiel, aqui em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Sabe, meu amigo, ninguém entende o que acontece no momento da conversão. É um mistério divino. Mas uma mão invisível toca o pecador e repentinamente ele sente o desejo de andar nos caminhos de Deus. Se transforma numa nova criatura. Os pensamentos e sentimentos de Cristo passam a ser seus. E um novo amanhecer, um novo horizonte aparece na sua existência. Nicodemos levou 3 anos para aceitar o milagre da conversão. Ao longo desse tempo, acompanhou Jesus de longe, sem se entregar por completo. Mas quando o Senhor foi levantado na cruz do Calvário, aí Nicodemos não pôde mais. Correu aos pés da cruz e se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Entremos agora na segunda parte deste estudo. Ninguém pode entender como acontece a conversão. É um milagre. Mas podemos ver os resultados. Por isso, Efésios 4, 22 ao 24, diz o seguinte. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Neste texto, Paulo fala de 2 homens. O velho homem é a natureza pecaminosa e o novo homem é o cristão convertido. O apóstolo diz que o novo homem já não vive mais como vivia o velho homem. Quer dizer, há uma mudança de vida na pessoa que passa pela conversão. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que andava em caminhos de perdição, abandona esses caminhos. Aprende a caminhar nos caminhos de Deus. Quer dizer, a conversão não é só uma mudança de conceitos, mas também uma mudança de sentimentos, de pensamentos, de atitudes. E tudo isso como fruto do Espírito Santo que habita em nós. E é justamente essa a terceira parte de nosso estudo. Jesus disse em São João 15, 4 e 5 o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por que devemos permanecer em Cristo? Porque apesar de termos passado pelo milagre da conversão, o velho homem ainda está dentro de nós, em estado cadavérico. Ele morreu, mas apenas é uma morte condicional. Sabe por que condicional? Porque enquanto vivermos nesta terra, a natureza antiga pode ressuscitar em qualquer momento, dependendo do tipo de alimento que colocarmos em nossa mente.
Cada vez que colocarmos alimento bom, a nova natureza se fortalece. E quando por algum motivo colocamos alimento mau, a velha natureza pode ressuscitar. Tem gente cristã que passou pelo milagre da conversão e tem duas naturezas completamente vivas. A natureza de Cristo, que foi instituída nele no momento da conversão, e a natureza antiga que ressuscitou por causa do alimento que estamos passando para a mente. Por isso, Paulo aconselha em Filipenses 4:8 o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe, querido, a luta para manter a velha natureza em estado cadavérico é uma luta que vai nos levar a vida toda nesta terra. Por mais que você selecione o que assiste na televisão, por mais que você selecione o que você ouve, por mais que você fale só de coisas boas, você está vivendo neste mundo, vai andar na rua, vai estar no escritório com gente que não conhece Jesus, enfim, a comida da velha natureza vai ir se filtrando constantemente, isso é inevitável. A natureza velha sempre vai estar viva aí. Às vezes, em estado anêmico, quando você não a alimenta mais a natureza de Cristo, a outra vai estar em estado anêmico, mas vai estar incomodando sempre. Agora, até quando? Até a volta de Cristo. Porque só quando Cristo voltar, aí sim, querido, isto mortal será vestido de imortalidade. Isto corruptível será vestido de incorrupção. O que quer dizer isso? Que quando Cristo voltar, aí Ele vai colocar a mão, vai arrancar a natureza pecaminosa de nós e vai expulsá-la para sempre. A partir de aí, já não teremos mais vontade de pecar. Por quê? Porque a fonte do desejo pecaminoso é a velha natureza. E com a vinda de Cristo, extirpada essa natureza, pois já não aparecerá mais vontade de pecar. Mas até aquele dia, por mais cristão que você seja, por mais entregado que você seja ao Senhor, por mais que estude a Bíblia, ore, enquanto viver neste mundo, sempre a vontade de estar indo para o outro lado estará. Por quê? Porque o cadáver da velha natureza ainda está vivo dentro do ser humano até a volta de Cristo. Um dos instrumentos agora para permanecer conectados a Jesus em todo momento é a oração e o estudo da Bíblia. Agora, quando eu falo de oração e do estudo da Bíblia, não estou falando somente da oração que todo mundo faz em casa de manhã ou de noite. A oração a que me refiro não é somente aquela oração formal, quer dizer, aquela oração estabelecida num determinado horário, de manhã ou de noite. Estou falando mais bem da oração informal, quer dizer, a permanente comunhão com Cristo. Agora, outro dia, alguém me perguntou: pastor, se todo dia tenho que estar pensando em Jesus, a que hora que eu vou trabalhar ou estudar? Esta pergunta é interessante. Bom, precisamos chegar ao ponto de aprender a viver permanentemente com a consciência de Cristo ao nosso lado, a presença, permitir que Jesus participe de todas as nossas atividades, relacionar tudo o que fazemos com Jesus. Enquanto estivermos dirigindo o carro, por exemplo, na estrada, podemos conversar com Jesus das coisas que vemos e que nos acontecem no trânsito. Mas o assunto é aprender a relacionar tudo o que fazemos com Jesus. Sabe, eu acho que a maioria dos cristãos tem o seu período de oração, de comunhão formal em casa. Mas precisamos aprender a desenvolver a comunhão informal. O Senhor Jesus não veio a este mundo de pecado só a nos ensinar a salvar-nos, ou a nos ensinar que é possível vencer o mal. Ele veio também a nos ensinar como viver uma vida vitoriosa. Por isso, sempre achamos Jesus orando, a sós, conversando com seu Pai, e nos ensinando a lição da dependência de Deus.
E agora, querido, chegamos no fim deste estudo, enfatizando uma vez mais a luta diária com a velha natureza pecaminosa, essa natureza adormecida dentro de nós. Devemos crucificar o homem de pecado todos os dias. Devemos enterrá-lo. Mas como alguém pode se crucificar a si mesmo? Com a mão direita pode pregar a esquerda. E com que mão se prega a direita? Ninguém pode se crucificar a si mesmo. É Jesus que tem que crucificá-lo. Como você pode se enterrar a si mesmo? Ninguém. Jesus tem que enterrar a velha natureza. Portanto, embora a vigilância deva ser permanente, precisamos lembrar que é Jesus quem realiza a obra em nós. Não nós mesmos, mas tudo que temos que fazer é permitirmos que Jesus realize esse trabalho em nós. E se permitirmos, chegaremos a dizer como Paulo em Gálatas 2:20, o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Isto significa que a nossa vontade humana e pecaminosa, quando é unida, juntada com a vontade santa de Jesus, se transforma numa vontade santificada, que está em condições de vencer o pecado e viver uma vida vitoriosa. Só que essa vitória é de Cristo, mas ao mesmo tempo é a nossa. Essa vitória é nossa e, no entanto, é de Cristo. Por quê? Porque vivemos na carne, mas Cristo vive em nós. Acho que este é o grande desafio da vida cristã. Aprender a não nos separar de Jesus. A permitir que Ele forme parte das nossas atividades e projetos. Na realidade, este é o verdadeiro caminho da santificação. Aprender a afastar-nos cada vez menos de Jesus. Você sabe que em Cristo é impossível pecar, porque Paulo diz que comunhão tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas. Estando em Cristo estamos na luz, estando em Cristo estamos na justiça. Em Cristo não há o pecado. O nosso problema para cometer pecado é que primeiro nos afastamos de Jesus. É por isso que durante o dia temos que aprender a não afastar-nos de Jesus. E como? Aprendendo a relacionar tudo que fazemos com Cristo. Enquanto compramos, vendemos, caminhamos, trabalhamos, estudamos, dormimos, comemos, ter a consciência de que Jesus está ao nosso lado. Não separarmos. Agora, para isso, nada melhor do que buscar um amigo e trazer essa pessoa para Cristo. Isso ajuda no crescimento da experiência espiritual e individual de cada cristão. Que Deus